Olá, luz divinas, abençoados e abençoadas. Eu sou Marion Bonfim, colaboradora do Centro Espírita Caminho da Verdade de Catu. Mais uma edição do podcast. Me sinto honrada pelo convite, por essa oportunidade de refletirmos a leitura do Evangelho de Jesus, capítulo 28 de Coletânea de Preces, que o item é 5 preces espíritas. Preces pelos doentes e os obsidiados. Antes de dar seguimento, vamos fazer uma prece. Peço permissão a Deus, Jesus, a toda a equipe de espíritos e amigos da maior autoespiritualidade que se faça presente e que seja meu pensar, meu falar e que todos possam ser beneficiados por essas palavras, por este momento. Senhor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Peço permissão a todos os amigos de luz e amigos da maior alta espiritualidade que visite todos os doentes da mente, do corpo e da alma, nos seus lares, nos hospitais, nas cadeias públicas, onde tiver todos os seres vivos em cada canto do mundo, que seja socorrido e amparado por a falange de Deus, Jesus, de todos os anjos, no amor, no perdão e na compaixão. Que se faça presente, que todos sejam curados. Senhor, escutai a minha prece, a nossa prece. Sobre esse assunto de doentes e obsidiados e por que a gente fica doente. É uma série de reflexão. Os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, a não aceitação de muitas coisas, esse julgamento consigo e com o outro, tudo isso vai fazendo bloqueios e tornamos com vibrações baixas para que tenha abertura de amigos, irmãozinho, que conscientemente ou a gente também fez por merecer, ou em outras vidas, durante ou agora. Porque existe a causa e efeito. Então, quando a gente fica falando mal do outro, pensando mal do outro, isso a gente fica com vibração baixa e dá aberturas de coisas que a gente pode não estar gostando na nossa vida. Devemos rever isso aí. Devemos descobrir o nosso propósito, né? De quem somos nós, por que estamos aqui, para onde viemos, para onde vamos. É importante refletir isso. E não perder tempo de ficar se lamentando. Cada teste que a gente passa, cada desafio é para crescimento e amadurecimento, né? Então, vamos fazer uma reflexão aqui da leitura do Evangelho sobre pelos obsedados. Um prefácio. Obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa e apresenta características muito diversas, desde a simples influências de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ou de escrever, revela pela obstinação de que o espírito, em uma manifestação, em
em se manifestar exclusivamente sem permitir que o outro faça. Os maus espíritos pulu, pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus hábitos. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como os doentes e como a das atribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação e aceita nesta condição como tal. Assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, de que dá acesso ao mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. Uma causa moral é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortificam-se o corpo para garantir contra a obsessão. É necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar para a sua própria melhoria e que, na maioria das vezes, é suficiente para livrar do obsessor, sem socorrer-se de que outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a sua vontade própria e do seu livre-arbítrio. A partir da hora que a gente dá uma abertura de um obsessor desse influir na vida da gente, que a gente ficou com baixa vibração, então teve essa permissão, a gente pode também perder esse direito de escolher, fica dominado e fazendo tudo o que o outro quer. A obsessão é quase sempre a ação vingativa de um espírito e, na maioria das vezes, tem uma origem nas relações do obsedado com o obsessor em existências anteriores. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. É necessário livrá-lo desse fluido. Mas um mau fluido não pode ser repelido por outros da mesma espécie, por uma ação semelhante a quem o médium curador exerce nos casos de doenças. É preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz de certo modo o efeito que uma regente. Essa é que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente, faz-se também necessário, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quando maior for esta, tanto maior será a autoridade. E ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem através de instruções habilmente dirigidas, com a ajuda de invocações particulares feitas no interesse da sua educação moral. Então, pode-se ter dupla satisfação de liberar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo a sua situação, oferece o concurso da sua vontade e das suas preces. Dá-se contrário quando, seduzido pelo espírito embusteiro,
ele mantém iludido, e quanto às qualidades da entidade que domina, e se compraz mais uma manifestação, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Então, uma observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tanto habilidade para a condução ao bem, de espírito quase sempre muito perverso, endurecido, astucioso, pois que usa rebelde até o último grau. Na maioria dos casos, devemos guiar-nos pelas circunstâncias, seja qual for a natureza do espírito. O certo é que nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça, pois toda a influência depende do ascendente moral. Outra verdade igualmente verificada pela experiência é que a lógica comprova que completa ineficácia de exorcismo, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismã, práticas exteriores ou quaisquer símbolos materiais. A obsessão demasiada prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo por vezes um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético ou com médico, para o restabelecimento do organismo, e a causa tendo sido afastada, se livrado, ainda resta combater os efeitos. Vê no Livro dos Médiuns, capítulos 23, sobre a obsessão, e a Revista Espírita, número de fevereiro de 1864, e números de abril de 1865, exemplos de curas de obsessão. Todos nós somos obsessores e obsediados, porque devemos fazer reforma íntima, né? Administrar o que pensa, o que fala, ser feliz com a felicidade do outro, né? Porque quando a gente fica com ódio do outro, com raiva, a gente está abrindo portas para ter amiguinhos, entidades que não possam fazer o nosso bem. Todos nós temos o lado sombra e o lado luz, então sempre fica, temos guias protetores, anjos da guarda, né? A gente tem que estar sempre orando e pedindo proteção e se reeducando no melhor que puder, se libertando do ego, né? De orgulho. Tudo isso não é saudável para a nossa vida, porque somos todo mundo assim junto e misturado, então não tem ninguém melhor do que ninguém, mas a gente pode se melhorar e não ter medo desses desafios. Quando tem esses desafios, a gente tem que ter mais fé, oração e coragem e perseverança. O poder da oração é tudo. Não adianta ficar se enchendo de amuletos ou procurando muita ajuda assim, se a gente não se ajudar, porque a gente vai até para uma casa espírita, recebe um passe, recebe a reeducação do evangelho lá, mas depois sai de lá, não tem uma mudança de hábito, não tem a reforma íntima, né? Tô falando mal dos outros, tô com ódio, tô com raiva, então oração é um poder maravilhoso. E o perdão, se perdoar o outro e viver em oração e ação, mudança de atitude, ação, porque não adianta ficar orando se a gente não tiver uma mudança de atitude, mudança de hábitos. Aí que eu sempre digo que vencedor não é quem vence ninguém, vencedor é quem vence a si mesmo, né? Deus, Jesus é justo, e Jesus foi tentado e testado também, ele só andava na luz, só andava em oração.
E quanto mais a gente queira estar na luz, a gente pode ser mais testado. Então, se libertar de orgulho. E é por aí. Vamos agradecer essa oportunidade. A Deus, Jesus, a todos irmãos de luz, que seja nosso guia, nosso advogado, nosso protetor de todas as horas. E que a paz de Deus e de Cristo reine no coração de cada um de nós, de todos os lares, de todos, paz mundial, né? Todo mundo fala da paz, mas a paz começa em mim, a paz começa em nós. Que o Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, o Senhor tem tudo cuidado conosco, nossas vidas. O Senhor é o Pai de todos nós. Que a paz de Cristo esteja presente. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim seja. A paz.